Hoje eu quero contar um pouco para vocês por que Deus me chamou para trabalhar com comunicação. Deus nunca escolhe alguém pelos dons e habilidades, porque a pessoa é forte naquilo. Pelo contrário, Deus me escolheu, eu tenho convicção. Deus me escolheu para ensinar as pessoas a se comunicarem com Ele e com o próximo, porque eu era péssima. Eu era aquele tipo de comunicador que falava assim para todo mundo, mendigava aprovação, aceitação, tinha muita dificuldade de colocar limite nos relacionamentos, atraía um relacionamento abusivo. Então, eu caí na minha trajetória, gente, exatamente nessa questão de comunicar com Deus e com o próximo. Eu me envolvi num relacionamento de quase 20 anos, em que eu tinha em casa um abuso psicológico. Todo mundo aí hoje já sabe o que é isso. Um abuso psicológico frequente e que me fez morrer na minha jornada. E eu entrei nesse relacionamento, gente, sem a aprovação dos meus pais, especialmente do meu pai. Entrei em julgo desigual. Então, eu não tinha aprovação nem do pai da terra, nem do pai do céu. E mesmo assim eu fui. Eu era recém-convertida. Eu já ouvia a voz do Senhor, mas eu confiei no amor do homem. Mas foi assim que eu também fui descobrindo como buscar a ajuda do Senhor. Foi essa dor aí que me fez ir para os pés e buscar o Senhor de madrugada. E eu fiquei orando durante muitos anos. E eu me lembro, gente, que no início da trajetória, quando eu me envolvi nesse relacionamento, Deus sempre me dava uma mesma palavra. Deus sempre usou isso comigo. Eu buscava, orava, chorava, abria a Bíblia, Ele me dava uma palavra. E essa palavra especial, ela foi me seguindo. Todas as vezes que eu queria sair desse relacionamento, não era o tempo, Deus não permitiu. Deus estava trabalhando nos dois, eu queria sair. Eu abri a Bíblia, era a mesma palavra. Aquela palavra me sustentou até o tempo de que Deus trouxe um juízo final. Até o tempo que a ira, o balde encheu. Porque o Senhor, Ele é paciente com todos nós. E essa palavra está lá em Lucas 15. Ela falava do retorno do filho pródigo. Interessante que eu achava que o meu ex-marido era o filho pródigo. Eu achava sempre que era ele, que Deus estava falando que ele ia voltar. Porque nós casamos dentro da igreja. Ele não foi convertido, mas foi convencido. Então foi um casamento aparentemente dentro da igreja, cristão. E assim que a gente casou, ele saiu da igreja. E a minha vida virou um tormento. Mas eu já tinha entrado. Então eu não pude sair. Eu não pude sair até que o Senhor me permitisse. Porque o Senhor falou comigo, você vai, no início, você vai amá-lo, você vai perdoá-lo, você vai continuar a caminhada. E me dava Lucas 15, e falou comigo ainda. Serão 10 anos de luta. 10 anos de luta. 10 anos se passaram, 11, 12, e eu já não suportava mais. Até que um dia, gente, eu não tinha discernido. O Senhor me preparou para falar comigo assim: o filho pródigo é você, Etienne. Etienne, você é a filha pródiga. E aí, gente, meu mundo caiu, porque eu achava que ele que ia voltar. E Deus estava falando que eu ia afastar, eu ia ficar sem Deus, ficar sem o Pai, e eu ia um dia voltar, porque eu não tinha mais para onde ir. Eu era a filha